Olá, meus amigos de todo o Brasil, amigos que trabalham direto ou indiretamente ao setor do agronegócio. Eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio e estou fazendo esse vídeo hoje para nós trazermos algumas situações para o conhecimento de todos, apresentar os verdadeiros cenários que estão acontecendo junto ao agronegócio, e por isso eu fiz alguns levantamentos, porque o assunto ele é muito extenso, precisaria de um debate muito intenso. E nós precisaríamos realmente ter vontade de atuar da forma que precisa para que o agronegócio brasileiro passe a ser um agronegócio verdadeiramente de sucesso, coisa que não é. Eu quero que vocês entendam com esse vídeo o porquê dessa maquiagem, o que de fato está acontecendo, né? Qual é a realidade que nós estamos vivendo e também entender quais os caminhos que nós podemos seguir agora, não para viabilizar imediatamente o agro, mas começar a dar sustentabilidade para as operações. Lembrando que agronegócio é uma palavra de um significado muito forte. Nós consideramos produtos, produções, nós consideramos as propriedades rurais, tudo que vem da terra. Só que no Brasil também já começaram a mudar conceitos. Agronegócio, para boa parte dos brasileiros, ele parte de um princípio de resultados pequenos e muito específicos. E isso tem nos colocado numa situação cada vez pior, porque essa situação que é considerada acaba abafando, acaba escondendo os problemas, que não é interessante. Todos nós sabemos que sobre o agronegócio brasileiro, a política está cada vez mais se sobrepondo aos interesses do setor. A política vem cada vez mais empobrecendo o agronegócio brasileiro. E se nós olharmos aí pelos canais de televisão, se nós analisarmos esses programas que existem nas redes sociais, os debates e as colocações são muito pequenas. Falam em preço da arroba, falam em preço da soja, mercado futuro. Nós temos que falar sobre o que fazer. Nós temos que falar sobre o que, como, quando e onde fazer. Como agir para nós estabilizarmos, equilibrarmos e viabilizarmos o agro. Nesses programas que tratam muito o emocional, coisas pequenas, esse assunto intenso não acontece, porque precisaria de propostas e visões. Então é mais fácil criar uma ilusão falsa sobre pontos pequenos do que trazer o debate realmente acalorado para aquilo que precisa ser debatido e resolvido. Então, o agronegócio brasileiro, a realidade do setor hoje, ela trata o quê? O endividamento, a recuperação judicial e as incertezas, que são muitas. Todos nós vimos agora recentemente a redução do investimento, né, no FIAGRO, que é um fundo que foi criado para o setor do agronegócio. Mas tudo isso que vem acontecendo, problemas e mais problemas, tem feito com que incertezas e inseguranças aconteçam. Porque nós não tratamos o agro dentro da cadeia produtiva, antes dentro, fora da porteira. Nós não tratamos o agro como uma cadeia de valor, que nós precisamos agregar valor a um produto, a uma marca, a uma operação. O agronegócio brasileiro é tratado de uma maneira muito vaga e superficial. E aí começam os nossos problemas. Nós nos orgulhamos de dizer que o Brasil é o país das commodities, mas o que isso quer dizer? É tão limitador, pequeno, fraco? Commodity hoje é tratado o preço das commodities é tratado pelo mercado. Nós estamos produzindo alimentos em todos os continentes praticamente, mais ou menos volume, mas não importa. A bolsa, ela é definida ou parametrizada muitas das vezes por quem tem o menor preço. Nós podemos pegar o exemplo do cacau, que trata, né, os seus preços a partir da África do Sul, Costa do Marfim e Gana, que usa o trabalho escravo ainda. Como competir nesse mercado? A Índia está fomentando muito a produção de arroz para voltar a ser um grande líder mundial, sendo que no Brasil não tem viabilidade para produzir. Então são inúmeros os problemas. E aqui no Brasil, os mais específicos é a falta de política pública. No Brasil tem enrolação, no Brasil tem burocracia, não tem política pública. De fácil acesso, de fácil entendimento, de fácil colocação em prática. Nós temos os problemas climáticos, que só vem aumentando, e a falta de viabilidade, principalmente econômica e financeira. No Brasil fala-se em custo operacional, custo de produção, isso é o mínimo.
nós temos que falar de custos totais, despesas totais que uma propriedade rural tem para produzir, não importa, cana, soja, milho. Muitos falaram, agora eu lembrei da cana-de-açúcar, que estava com o açúcar com preço muito bom, a produção em alta, sim, mas ninguém fala que o produtor de cana vem numa briga muito forte com os engenhos, porque a paridade não acontece. Os resultados são bons para os engenhos e não são para o produtor de cana. Existe problema no agronegócio em todas as cadeias produtivas, problemas sérios que incidem na viabilidade lá no campo, no setor primário, onde a produção de alimentos acontece. Então, nós vamos analisar produtor rural e indústria. O produtor rural brasileiro hoje vive problemas causados pelo clima, como eu falei, baixa rentabilidade, produtividade comprometida por causa do clima, custos com uma alta representatividade no preço das commodities, inviabilizando muitas das vezes o resultado final, que aí o produtor tem que produzir pelo menos para pagar uma parte das contas e não deixar o seu nome entrar, né, como devedor para ele ter acesso ao crédito no próximo plano safra, pagar o que deve e produzir como pode. Nós temos problemas de flutuação cambial que tem incidência sobre o dólar, que aumenta os custos, mas não o resultado final. O resultado final do preço da commodity, que, como eu disse, é o mercado mundial que define. Nós temos problemas inúmeros sobre margem de lucro, que muitas das vezes não existe, devido a essas flutuações, e isso acaba causando um prejuízo que não é um prejuízo daquela safra daquele momento, é um prejuízo acumulado. Por isso que eu digo que nos momentos de alta nos preços não é um momento de comemoração, o agronegócio não está bem, gravem isso. A alta no preço da soja, no preço do milho, da arroba do boi, não quer dizer absolutamente nada, porque ela é momentânea, passa rápido. Se nós somarmos os 12 anos do mês, né, de um ano, um exercício, os prejuízos são maiores que os lucros. A alta não consegue suprir os prejuízos que nós estamos tendo, e isso é um problema que está sendo desconsiderado. Basta subir um pouquinho o preço da arroba do boi, o preço da soja, parece que tudo está às mil maravilhas e não está. Tem endividamento sobre endividamento, financiamento sobre financiamento, baixa rentabilidade. Existe uma série de fatores e aí nós podemos colocar até o preço do cacau, que recentemente subiu, mas nós temos tantos problemas dentro do Brasil que a suba do preço particularmente não vai surtir um efeito positivo que nós esperamos. Então, quando analisamos o produtor rural, essas situações, para mim, são as principais. Existem outras. Assistência técnica, o problema do solo, melhorar a produtividade, enfim. Aí nós vamos para a indústria. Se a indústria está tendo problemas de resultado, desculpem, é falta de gestão, falta de capacidade de quem está à frente de uma indústria, de quem está à frente de uma empresa. O produtor rural, muitas das vezes, fica limitado a uma ou duas opções de negócio, mas as indústrias, a partir da transformação, acaba tendo muito mais opções de mercado lá fora. Então, os aumentos de pedidos de recuperação judicial, os aumentos dos endividamentos no Brasil, já saiu do produtor rural. E olha que isso já é caótico para nós. O aumento de pedido de recuperação judicial para o produtor rural, pessoa física, já é assustador. Mas as grandes indústrias e as grandes propriedades entrando agora nesse ritmo preocupa muito e comprova exatamente o que eu venho dizendo há muitos anos. E aí nós chegamos no agronegócio. O agronegócio, existe 3 divisões no Brasil. O agronegócio real que nós vivemos, que tem uma falta de viabilidade econômica e financeira tremenda. Nós temos o agronegócio pontual, aquele de alguns pontos específicos no Brasil está dando lucro, mas eu questiono, se nós formos para cima realmente e buscar a viabilidade para entender qual a margem de lucro real, o fluxo financeiro, né, e o fácil acesso a crédito, eu acredito que até esse, muitas das vezes, já pode estar em risco. E nós temos o agronegócio de Brasília, né? Esse agronegócio do sucesso total, que está na boca de qualquer deputado ou senador que não sabe o que fala. Esse agronegócio do gabinete em Brasília vive um sucesso extremo. Mas qual dos 3 agronegócios para nós é o que mais importa? Para mim é o agronegócio brasileiro, o real que nós estamos vivendo. Por que eu digo que o agronegócio de Brasília vai muito bem? Porque lá a oratória se sobrepõe aos problemas. E aí nós chegamos naquilo que nós debatemos tanto, PIB, balança comercial, safra recorde e faturamento recorde. O que isso quer dizer? Eu vou contra a qualquer
proposta, qualquer entrevista que fale sobre isso em qualquer canal de televisão ou rede social. Nossa, o PIB, a importância do agro para o PIB, 30%, 33% do PIB brasileiro é do agro, mas o que isso quer dizer? Se nós estamos vivendo uma realidade triste no setor, essa representatividade do PIB tem uma incidência sobre a economia brasileira. Mas eu preciso voltar no tempo e analisar isso dentro da cadeia produtiva, principalmente no setor primário. Nós vamos olhar a tal da balança comercial, nós estamos exportando superávit primário, o que isso quer dizer? Se os pedidos de endividamento do produtor rural estão aumentando, a recuperação judicial está aumentando, não existe viabilidade. Eu vou falar de faturamento recorde com prejuízo. Ah, mas onde está o prejuízo? No endividamento? No aumento dos pedidos de recuperação judicial? O que adianta eu faturar bilhões se o resultado está sendo negativo para a parte mais importante do processo produtivo? Eu prefiro faturar 100 milhões numa operação com lucro de 10% do que faturar 1 trilhão e ter um prejuízo de 5%. É raciocínio lógico, é matemática simples. O Brasil produz a qualquer custo e vende a qualquer preço. Por quê? Porque está pressionado, não tem viabilidade. A tal da safra recorde é até vergonhoso, não temos nem capacidade estática para armazenar o que produzimos. Então, se nós analisarmos essas afirmações, eu acredito que nós deveríamos muito mais nos envergonhar, mas isso faz parte do agronegócio de Brasília, que praticamente não tem vergonha de nada do que fala. Aí nós vamos chegar na busca por recursos, o acesso ao crédito. Quando nós analisamos a extrema necessidade de termos a cada ano um plano safra maior, isso mostra que as coisas não estão bem. Sem o plano safra, nós não produzimos, precisamos cada vez mais. O governo subsidia juros na casa de 20%, de 15% a 20%, mas e os prejuízos somados ao custo, à flutuação, à incidência dos preços das commodities lá fora? Para mim, o governo, para buscar algo de favorável para ele, deveria subsidiar no mínimo 50% dos juros. E olha lá. Então, a busca por recursos, muitas das vezes, faz parte da vida do produtor para pagar contas passadas e garantir o acesso ao crédito. Não mesmo para investir ou expandir o negócio. Essa é uma realidade triste, só que em nenhum programa, seja de canal aberto, fechado, rede social, ninguém fala sobre o assunto. É triste, mas essa é a realidade que eu e poucas outras pessoas, poucos profissionais falam sobre o assunto. O nível do endividamento é tanto que já passou os bancos, já está na indústria, já está em instituições financeiras não oficiais. Isso é um problema, isso é a marca de um agronegócio que não está bem. No Brasil existem políticas para os bancos, existem políticas para a indústria, mas cadê a política pública, política específica para o produtor rural? O Brasil importa alimentos com tributação zero num país com uma carga tributária absurda, com uma representatividade de custo sobre o preço da commodity absurda, inviabilizando a produção. Eu estou matando com o produtor rural brasileiro porque, mesmo que a importação seja menor, o preço base para definir o preço do alimento dentro do Brasil é aquele preço menor que entra. Então, o governo brasileiro, de uma maneira geral, está sendo o maior traidor com relação ao produtor rural brasileiro. O Congresso Nacional está sendo o grande vilão da história com relação ao produtor rural brasileiro. A Frente Parlamentar Agropecuária está tendo um descaso muito grande para isso. Então, uma afirmação que eu faço e vou seguir fazendo: o grande problema para o produtor rural brasileiro e para o agronegócio é o próprio Brasil. É o Brasil que cria problemas, é o Brasil que cria obstáculos, mas é o Brasil que se beneficia com um marketing que não é verdadeiro, com falsas afirmações, e isso, como eu digo também, vem fazendo com que os problemas sejam esquecidos ou desconsiderados. Linha de crédito, como muitos governos, e até agora o atual ministro, que para mim é fraco demais, gosta de falar, linha de crédito não é subsídio. E para um setor que não tem viabilidade operacional e comercial, que isso tem reflexo no financeiro e no econômico, é literalmente empurrar o produtor rural cada vez mais para o endividamento. E isso serve para o produtor rural não somente da proteína, né, da matéria-prima, da pecuária, como também da produção de grãos.
é o setor primário como um todo. Nós temos inúmeras variáveis que incidem negativamente, que aqui nós precisaríamos de um debate muito grande. Mas o que nós vimos pelo Brasil nos eventos são eventos para massagear o ego de alguns. São eventos que eu não consigo assistir porque eu sei que a verdade não é aquela. É uma enganação, é um folclore, é um massagear egos de pessoas que não condizem com a realidade desse agronegócio verdadeiro. A grande maioria, para não dizer todos os eventos no Brasil, eles servem apenas para o agronegócio pontual ou para o agronegócio de Brasília. Me chama a atenção como é que as universidades não estão tratando do agronegócio verdadeiro. E aqui eu falo da USP, da PUC, não importa qual delas. Nós precisaríamos estar falando a verdade, apresentando posicionamentos verdadeiros, situações, caminhos, mas nem as universidades mais conceituadas do agro estão fazendo isso. Estão criando, a partir de propagandas que nós vimos, um agronegócio do folclore que não é o real. Nós não estamos nos preocupando em viabilizar. E aí eu chamaria esses professores, esses palestrantes, para fazer uma análise para nós simples e objetiva, buscando os últimos 12 meses, seja da produção de grãos ou da produção de proteína, analisando o custo, analisando os preços e o resultado final. Uma análise simples, buscando o que está acontecendo, as variáveis, o acesso ao crédito, quanto que isso incide sobre o resultado final, existe ou não existe margem de lucro? Nós estamos nos pautando apenas por um fluxo financeiro, o tão falado fluxo de caixa? É muita enganação, é muita enrolação. Não se trata o agronegócio real. Eu quero que um dia as palestras e os debates que falam em agro mostrem para nós o início, o meio e o fim. A matéria-prima, o preparo da terra, a matéria-prima no solo, os custos operacionais totais, a margem de lucro, o preço final e o resultado. Azul ou vermelho? Vamos votar que nem crianças, que eu acredito que até uma criança hoje do 5º período, a antiga 5ª série, entende o que eu estou falando, porque eu volto a dizer, é matemática simples, é raciocínio lógico, não precisa ser um expert para falar o que eu estou falando. Então, se nós buscarmos uma análise financeira, não existe viabilidade. E agora fala-se sobre o preço da arroba que vem subindo. O que isso quer dizer? Por quanto tempo? Os grandes frigoríficos vão derrubar isso rapidamente. Nós estamos chegando perto de um final de ano, onde é normal que o preço suba, mas já cai no início do ano que vem, e eu já venho demonstrando isso há uns 3 anos. Porque acabam-se os contratos de exportação, o mercado interno esfria, e o que vai ser do preço? Vai cair janeiro, fevereiro, março e abril, é normal. Mas agora fala-se no preço que está subindo. Como que eu vou conseguir pagar os prejuízos que eu tenho nos últimos 11 meses? Algum especialista vem a público falar para nós? Ninguém vem, porque tudo passa de uma enrolação, de uma informação complicada, de uma informação manipulada que parece que tudo está indo muito bem. Faltam políticas para nós estabilizarmos e equilibrarmos. No somatório dos meses, lá no final do exercício, tem que ter um resultado positivo, que justifique o investimento, a dedicação, a preocupação, a busca por capital, por mercados. Enquanto isso não existir, não existe viabilidade, não existe equilíbrio, cada vez mais o produtor vai estar descapitalizado e menos competitivo. Aí eu fico me perguntando, agronegócio de sucesso, onde que existe isso? Brasil, celeiro do mundo, isso é uma das maiores enganações que pode existir. Eu vi em determinado site uma parte do pronunciamento do ex-ministro Roberto Rodrigues, pessoa que eu respeito, que eu admiro muito, onde ele diz que o Brasil vai ser o grande responsável na busca ou no combate à fome no mundo. Eu discordo totalmente. O Brasil não tem condições de estabilizar e equilibrar a produção nacional de alimentos para que ela seja comercializada dentro do Brasil com lucro. Imagina ser um líder no combate à fome pelo mundo. O Brasil não consegue produzir alimentos para combater a fome dentro do Brasil, imagina no mundo afora. Eu acho, com todo o respeito que tenho ao ex-ministro, reconhecimento, uma pessoa capacitada, que nós somos um pouquinho além. O agronegócio brasileiro não é de sucesso. Quem disse isso? Volume de produção?
O volume de produção hoje, numa análise mais crítica, ele pode estar acontecendo a partir de uma necessidade de produzir a qualquer custo para ter acesso ao crédito e pagar as contas que estão ficando para trás. Simples assim. O agronegócio de sucesso não vive com a dependência do Plano Safra. O agronegócio de sucesso não vive na dependência da importação de adubos e fertilizantes. O agronegócio de sucesso não se abala num tropeço de 1, 2 anos, 3 anos do mercado mundial. O agronegócio de sucesso pode ter que mudar a regra do jogo, mudar o modelo de gestão, e isso eu concordo. Agora, entrar em desespero ou pânico por uma dessas situações, isso mostra que nós estamos vivendo um agronegócio cada vez mais de crise, não de sucesso. Só que isso vocês não vão ver na prática, vocês não vão ver em debates, porque isso não existe. Muito poucas pessoas vão até assistir o vídeo, porque têm descaso, porque preferem escutar mentiras do que tratar as verdades. E isso é um problema quando a gente pensa na sustentabilidade, na expansão e na viabilidade do setor. Então, nós precisamos urgentemente descer do pedestal. Urgentemente descer do pedestal. Brasil, celeiro do mundo? Não. Nós podemos ser um grande produtor de alimentos com viabilidade e sustentabilidade. Isso sim seria o correto. Celeiro do mundo, esqueçam. Isso foi um pedestal que o Brasil se colocou. Nós temos China e Estados Unidos, nós temos a Índia, que vem crescendo a passos largos, e o Brasil, vivendo nesse mundinho de celeiro do mundo, e dentro do Brasil, cada vez mais, a inviabilidade acontece, os prejuízos, os problemas. Que Brasil é esse, celeiro do mundo? Parem de mentir, parem de criar cenários que não são reais, que não são verdadeiros. Vamos enfrentar a realidade. Vamos começar a tratar o que precisa ser tratado, vamos começar a resolver o que precisa ser resolvido e não criar mais problemas ainda para esse setor tão importante. Nós precisamos rever conceitos, nós precisamos sim dar um passo atrás, nós precisamos sim entender o que está acontecendo, agir de maneira correta, propor o que precisa ser proposto, nós precisamos resolver os problemas. Nós não temos nem assistência técnica de qualidade no Brasil. Como que nós queremos ser aquilo que nós não somos e nós não vamos ser e que não deveria ser o objetivo? Celeiro do mundo. Nós temos inúmeros problemas internos para resolver. Vamos olhar para dentro do Brasil, analisar das fronteiras para fora o cenário mundial e entrar de cabeça das fronteiras para dentro, para tentar viabilizar a produção de alimentos aqui dentro do Brasil. O Brasil deveria se preocupar em produzir alimentos com viabilidade, garantir a produção e a comercialização de alimentos com lucratividade dentro do mercado interno, e aí sim, nós teríamos uma perspectiva de expansão do mercado mundial muito grande. Do contrário, que é o que está acontecendo, nós inviabilizamos a comercialização dentro do país e cada vez mais vivemos da sazonalidade do mercado mundial. Status vem depois. Até lá, muito trabalho duro, nós precisamos de um ministério altamente capacitado e competente. Nós precisamos de um ministro, independentemente do que o governo que está à frente do Brasil quer, um ministro com capacidade, com voz ativa, com condições de questionar qualquer posicionamento, que possa entrar no ministério hoje, né, considerado da Fazenda, que antes era o da Economia, e criticar e posicionar, sim, situações que venham a favorecer o agro. Nós não precisamos de um ministro político, omisso e fraco, que é o que vem acontecendo há muitos anos no Brasil. Como eu disse, status vem muito depois. Agora está na hora de viabilizar a produção dentro do Brasil. Garantir sustentabilidade e viabilidade, para que nós possamos projetar um agronegócio de sucesso, expandir as operações e fazer com que esse movimento que está acontecendo de saída do campo seja reverso e nós consiga manter esse produtor rural brasileiro com tanta capacidade dentro da sua propriedade rural, produzindo alimentos e tendo o lucro que ele tanto vem precisando.